E eu já comecei a segunda recebendo a notícia de que tinha alguns bugs para serem resolvidos. E ainda bem que quando eu fui olhar, a maioria desses bugs eu já tinha resolvido ontem, né? Como eu falei aqui nesse vídeo que eu tinha trabalhado no domingo. Então hoje a gente foi fazer deploy dessas coisas que eu tinha feito ontem. E cara, deu erro lá em algumas coisas porque eu troquei o nome de uma coluna. Então eu fui lá e entrei no HANA, que seria o nosso banco de dados. E eu vi que o nome da coluna lá no banco ainda estava o nome antigo. E aí eu não sei se a gente tem que gerar algum tipo de migration ou se isso já é feito automático, né? Mas se eu não me engano, cara, isso aqui é para ser feito automático. Então eu fui, tive que conectar com um colega ali pra gente tentar resolver esse problema aí do banco, mas infelizmente a gente não conseguiu. E quem acabou resolvendo esse problema foi o Sênio, cara. Só sei que quando eu cheguei do almoço, o negócio já estava resolvido. Livre disso, agora eu posso ir para a criação de uma nova regra que solicitaram, que eu preciso conectar em uma API externa, e aí eu vou receber vários dados, né? E aí com base em uma dessas propriedades que eu vou acabar resolvendo, eu vou ter que buscar uma outra propriedade aqui no nosso banco, em uma tabela diferente, né? E aí depender do valor que tiver lá nessa propriedade que eu acabei de buscar, aí eu vou e mostro um determinado valor para o usuário na tela. Então parece um pouco confuso e dá um monte de voltas assim, porque depende de várias validações para que um determinado valor ele apareça ali na tela ou não para o usuário. E aí depois disso aí eu tive umas 2 reuniões ali para poder alinhar mais algumas regras que eram bem chatinhas, e depois eu peguei uma tarefa para poder atualizar alguns campos calculados com base na porcentagem. E essa porcentagem, ela é alterada com base em um outro campo que o usuário altera. Então, tipo, deu muito trampo para mim entender isso aqui e começar a fazer, porque essa porcentagem ela é alterada também por 2 lugares, né? Então, o usuário tem como atualizar por um determinado lugar e por outro lugar também. E a gente tinha que tratar isso aí de uma forma diferente, assim. Então, cara, foi um pouco complexo essa parte. E ainda assim, pelo fato de estar cansado, eu sinto que eu demorei mais do que o normal, né? Tipo, teve alguns erros simples e eu acabei demorando de perceber esses erros, e eu acredito muito que foi pelo fato de estar cansado. E hoje eu trabalhei até tarde de novo, cara, de novo. Mas pelo menos eu consegui terminar, agora só falta fazer a parte do deploy. E o meu período de experiência acabou e eu acabei sendo contratado aqui na empresa, né? Então, tipo, agora eu vou comprar uma moto para poder parar de pegar ônibus e tal, que tava um pouco cansativo, eu não tava conseguindo estudar pela parte da manhã. E para poder conseguir essa verba aí da moto, eu vou fazer aquela aula que eu falei com vocês lá sobre a questão da memória, sobre como que a nossa mente funciona e como que a gente pode, com base nesse conhecimento, a gente estudar de uma forma mais eficiente. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ser a lista de espera ainda do MAP, porque ainda não tive tempo de trabalhar no MAP, mas eu vou trabalhar nessa parte dessa aula que seria algo mais rápido e simples de fazer assim, né? Então, tipo, vai ser um exemplo, 1 hora ali eu vou estar passando o material, o conteúdo para vocês, e depois a gente vai ter mais ou menos meia hora ali ou um pouco mais para poder tirar dúvidas, e aí vocês vão ter acesso a essa aula ali durante um ano, né? Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui. Se você quiser me ajudar de alguma forma aí com a verba dessa moto, eu vou deixar também uma chave Pix aqui na descrição desse vídeo. E pelo fato de ter trabalhado até tarde ontem, hoje eu iria iniciar às 10 horas. E eu ainda acabei me atrasando, iniciei 10h30, velho. Tipo, é um absurdo de tarde pra mim esse horário já. E quando eu cheguei na empresa, eu vi o apoiador de pulso, né, ali da parte do teclado e da parte do mouse também, que eu tinha ganhado. E cara, essa parte aqui do teclado, eu nunca achei que seria algo tão bom de usar, velho. Eu curti demais. E aí eu comecei a trabalhar, né, fiz os ajustes ali na questão do campo com base na porcentagem. E aí no almoço a galera foi dar uma caminhada e aí a gente veio aqui nessa ponte. Cara, tá todo mundo meio cansado, porque, meu Deus, a gente tá trabalhando demais nos últimos dias, então foi muito massa. A gente deu uma caminhada, resenhamos bastante, foi muito bom ter esse momento assim, essa pausa, né? Quando voltamos pro escritório, eu ajudei um brother que ele queria exibir uns dados ali na parte do front-end, então ele precisava conectar com back e tal, então eu mostrei para ele um exemplo de código onde ele conseguiria sair seguindo ali e fazer parecido pro contexto dele. E o deploy que eu acabei fazendo ontem à noite quebrou a aplicação, cara, de novo, né? E aí hoje juntou 3 pessoas, eu, o Sênio e o Pleno, para tentar ver o que era, e nós estávamos achando que era coisas do banco, né? Só que olhamos várias coisas e aí o Sênio viu, cara, que eu tinha esquecido um await em um método que eu tinha feito, né? E aí, meu Deus, velho, que vacilo, velho, deu muito mole nisso. Aí beleza, não o bastante, depois disso a aplicação ainda continuou quebrando. E aí porque eu tinha feito um map com async, e eu não sabia que isso poderia dar problema, né? Então por isso que eu nem maldei assim, até porque localmente estava funcionando de boa, mas quando a gente fez o deploy aí quebrou a aplicação e
pleno ficou para poder corrigir essa parte aqui. E aí que tá, né? A importância de você se manter estudando para que você não venha cometer esses erros bobos aqui que eu acabei de cometer, né? E por falar em estudos, cara, tem esse curso aqui de TI do zero ao Pro da EBAC. Eu achei bem interessante a estrutura desse curso, porque nos 2 primeiros meses tem a fase 1, onde você vai experimentar 5 profissões mais populares em TI, e depois na segunda fase, né, que seria ali de 8 a 12 meses, você vai se tornar um especialista, né? Você vai se aprofundar naquilo que você acabou se identificando. E aqui tem as áreas, né? Tem analista de dados, cientista de dados, engenharia de qualidade, desenvolvedor full stack Python e desenvolvedor full stack Java. E muita gente tem preconceito com Java, mas se eu soubesse Java, eu hoje estaria trabalhando numa empresa muito boa, cara, muito conhecida, porque um colega meu, ele iria conseguir essa vaga de emprego lá pra mim, mas tinha que trabalhar com Java, e na época eu já trabalhava com JavaScript e não seria interessante eu migrar, né? Até porque eu já tinha um emprego na época. Mas eu achei isso aqui muito massa, a parte da estrutura, né? E no final você vai escolher ali uma das profissões que você se identificou para ter ali a parte mais intensiva dentro dessa área. Cara, e o curso ele é bem completo, tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, essa parte da trajetória de carreira, porque você vai ter ali contato com especialistas ali em relação a essa parte de carreira, né? A parte ali de RH, de currículo, de portfólio, porque a gente foca só na parte técnica e é normal a gente ficar focando muito nisso, mas cara, você tem que entender que você precisa aprender a se expor pro mercado de trabalho. Muita gente está procurando vaga, às vezes sabe fazer as coisas, mas não consegue encontrar vaga, porque tem outros pontos além da parte técnica, né? Primeiramente, você tem que conseguir entrevistas, e aí você tem que saber montar portfólio, você tem que ter um currículo onde as pessoas vão querer te chamar para uma possível entrevista. Tudo isso envolve, e às vezes quando a gente está estudando, querendo migrar de carreira ou no começo da área, a gente não se importa tanto com essas coisas, acha que é só aprender código, e no final das contas não é bem assim, né? Eu tô vivendo isso na pele aí. Da última vez que eu tava procurando um emprego, eu tive um pouco de dificuldade, justamente por conta desse déficit aí que eu tinha nessa parte de entrevistas e antes da entrevista, né? Para que eu consiga fazer as empresas me notarem. Então, um curso onde ele tem essas coisas aqui, cara, de portfólio, currículo, você vai ter ali acompanhamento de perto com pessoas que trabalham na RH, você vai ter simulações de entrevista, cara, com gerentes de RH. Isso aqui, de fato, eu vejo como um grande diferencial, velho. E que bom que a EBAC, né, ela tem isso aqui incluso no curso. E aí depois ele vem falando aqui sobre a parte de salário. Eu confesso que no começo eu não achava, tipo assim, eu sei que existem salários desses daqui para júnior, só que era um pouco ainda distante da minha realidade. Eu comecei ganhando basicamente ali um salário mínimo, depois eu fiquei ganhando ali 2.000, isso tudo como PJ, né, bem no comecinho da carreira. E eu ainda nem tenho um ano de carreira, mas o meu salário já é, vamos dizer assim, é quase esse aqui, chega muito perto desse aqui. Então hoje, esse dinheiro caindo na minha conta, eu já vejo que é super possível, né? Inclusive tem salários maiores, né? Eu já participei de processos seletivos onde a empresa ela tinha um salário maior do que esse daqui para ali para vaga de júnior, né? Então hoje, devido à minha própria experiência, né, eu consigo afirmar que de fato esse salário aqui é um salário real, né? E que depende muito da empresa, mas que não é tão distante assim da gente conseguir alcançar. E tem também aqui um mês de um curso de inglês, né? E sem falar que eles têm a garantia aqui de emprego, cara. E isso aqui é bom a gente ver certinho no contrato como é que tá. Porque se de fato tiver escrito lá e tal, tiver como você contestar tudo isso aqui que eles estão prometendo, a gente não tem nada a perder, né? Com relação ao curso, assim. Porque eles estão falando, ó, a gente vai te dar um emprego ou a gente vai devolver o seu dinheiro. Então é muito bom avaliar isso aqui em contrato para que vocês consigam cobrar isso aqui deles, né? E se vocês analisarem certinho, vocês não tem nada a perder. E sobre todas essas coisas aqui, cara, o que eu achei bem interessante é esse ponto 5 aqui, que eles falam que, ó, tem tarefas de empregadores potenciais, ou seja, as pessoas vão te passar tarefas, provavelmente tarefas reais, e se você se sair bem ali, você tem a chance de ser contratado. E aqui entra outro ponto que eu acho muito importante. A gente, quando tá estudando, a gente entra num ambiente ali criado pelos cursos para que a gente consiga aprender, e isso tá ok, beleza, o negócio tem que ser muito didático, só que quando chega no dia a dia, na zona de guerra, às vezes as coisas não são bem assim, né? Às vezes a gente tem que trabalhar com prazos, a gente tem que trabalhar com regras mais complexas que às vezes os cursos eles não trazem isso, que eles só querem que você entenda como que as coisas funcionam e você aprenda a de fato a fazer ali, né? E depois você tem que adaptar isso para o seu contexto. Então quando o curso traz aqui uma parada que ele vai te passar tarefas mais reais e você tem a chance de ser contratado, isso aqui eu vejo de fato como um grande diferencial. E essas aqui são algumas empresas de alguns alunos da EBAC, eles trabalham e no final do curso você vai ganhar um certificado desse aqui. Então com a EBAC você vai ter acesso a uma plataforma de ensino super confortável, fácil e interativa, onde você vai poder estudar onde
quando quiser, porque é online, né? Então você vai ter acesso a todas as aulas, acesso aos materiais extras, você vai conseguir fazer suas anotações, marcar reuniões ali com os consultores de carreira e assistir palestras também que são gratuitas. E você consegue fazer isso parcelando em 21 vezes no cartão ou até 36 vezes no boleto. Se você colocar lá o cupom ERIC, você vai ganhar R$ 200 de desconto. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ou então você consegue apontar a sua câmera aqui para esse QR Code que está aparecendo na tela. Voltando pro vídeo, eu passei ali o resto da tarde testando algumas coisas no ambiente de dev, só que, cara, a gente tinha alguns erros que estavam interrompendo todo o fluxo ali da aplicação. E como era algo bem urgente, né, o Pleno acabou pegando isso aí para ele poder resolver, porque eu não sabia nem por onde começar, então ia demorar muito para poder liberar a aplicação para a galera. E enquanto isso eu fui fazer alguns outros ajustes, né, que eu consegui resolver sozinho. Então eu peguei essas coisas aí para eu não ficar parado, né, esperando o cara terminar ali. Eu fiz uma parada que era para poder não permitir editar registros que tivessem um determinado valor em uma propriedade. Exemplo, imagine que a gente tem alguns registros e esses registros ele tem um status. Então se o status desse registro ele for bloqueado, por exemplo, eu não posso permitir que o usuário ele edite. E aí foi de boa de fazer, porque eu já sabia onde que eu tinha que mexer ali no front. Na real, poderia ser feito isso aí no back, mas eu preferi fazer no front, que seria mais rápido ali nessa parte de edição, né? Eu simplesmente fiz um filtro ali para não deixar passar nada que tivesse ali com o status daquele que a gente precisava. Só que aí depois eu precisei fazer isso aqui no arquivo CDS, né? Não um arquivo que a gente chama de annotation. E aí já é um negócio mais misterioso, cara. É assim que a gente faz um if, né? No arquivo ali CDF na annotation. É um negócio meio confuso, mas meio que aqui a gente está informando, né? Ó, de acordo com a propriedade carro, se ela tiver com o valor pode editar, então a gente vai e permite a edição. E se ela não tiver com esse valor, a gente não permite a edição. Então meio que isso aqui seria um if, né? Que a gente faz aí no JavaScript ou TypeScript, por exemplo. Enfim, eu fiz isso aqui, fiz algumas coisas mais que não vale a pena comentar, né? Eu saí da empresa hoje 8 da noite, velho. Tô só pelo final desse projeto, meu Deus. Basicamente hoje eu nem codei, velho, porque eu fiquei tirando dúvida do pessoal que estava testando a aplicação e eu também aproveitei para poder entender algumas coisas que eu fiquei com dúvidas e foi muita reunião, cara, e quase nada de código hoje. Hoje é uma quinta-feira e já perguntaram se a gente poderia trabalhar no final de semana, velho. De novo, o bicho tá pegando, galera. E eu, o Pleno e o Sênior, a gente vai fazer uma mudança no front-end da aplicação. Cara, nós vamos trabalhar demais, assim. A gente tem que fazer um negócio em tempo recorde. A gente vai construir todo o front-end dessa aplicação de novo, né? De uma outra forma. Porque ele foi feito de uma forma que seria mais fácil assim com o CAP, né? O CAP ele meio que já faz um monte de coisa pra você, ele abstrai quase tudo ali. Só que isso é muito bom, tá ligado? Só que isso acaba te limitando a depender de alguns contextos, de algumas complexidades. Então, enquanto ainda é tempo, né? A gente vai reverter esse front-end aí pra fazer como se fosse um HTML e um JavaScript puro, né? Que você tem todo o controle ali das coisas que você precisa estar implementando. E aí, com essa reconstrução, algumas coisas no back-end vão mudar também. Então eu já parti para fazer essa parte do back-end, então tive que fazer um serviço ali no back para poder retornar os dados que a gente precisava ali, com todas as regras que envolvia isso. Tive que formatar algumas datas, buscar dados em APIs externas, e enquanto isso o meu amigo ele estava fazendo o front, né? E assim que eu terminei, ele já conseguiu ver os dados ali na tela dele, e foi bem massa essa parte aqui, porque a gente estava bem sincronizado nas coisas assim, né? E aí depois eu fui fazer uma parada no front que tinha que abrir uma modal, né? Na verdade essa modal já estava pronta e eu precisava só fazer os itens aparecer ali. E acabou que eu não consegui, né, fazer esses itens aparecerem, porque mudou tudo ali na parte do front-end, né? Só que agora eu já tô meio ligado o que pode ser, que talvez seja o ID da tabela que tá errado, porque a gente mudou, né? Então não tô conseguindo pegar esses itens da forma que eu tava pegando antigamente. E eu tô muito cansado, velho. Já são 8 horas da noite, eu tô até com dor de cabeça, eu não vejo a hora desse projeto acabar. Acho que eu já falei isso umas 2 vezes só nesse vídeo aqui. E hoje eu comecei tentando pegar aquela questão lá dos itens da tabela para poder mostrar naquela modal, só que eu não consegui. Então eu pedi ajuda ao Sênior e ele me disse que, como a gente mudou a aplicação, agora nós pegamos esses itens de outra forma. E aí ele me mostrou como é que eu posso fazer isso. E cada dia aparece uma forma nova, velho, de você pegar esses itens dessa tabela. Eu vou ficar maluco, velho, porque todo dia é um jeito novo que a gente tem de fazer isso aqui, até eu, tipo, gravar todos, ou como que a gente faz para poder usar cada um em cada situação, vai demorar um pouquinho. Então, resolvida essa parte, nós já estamos ali exibindo os itens ali na tela, agora só falta a parte de atualizar. E aí essa parte já não estava funcionando, né? Então eu tive que ir debugando ali para ver o que estava acontecendo. E na verdade estava funcionando sim. Eu tinha que dar um refresh ali na tabela, entendeu? Para que os dados aparecessem atualizados quando alguém fosse ali e atualizasse alguma coisa, né? E da forma como a gente estava fazendo isso aqui, não funciona mais. Então eu teria que fazer de uma outra forma. E aí eu passei mais ou menos 1h30 tentando fazer esse refresh e eu não consegui, então eu pedi ajuda ali pro Pleno. E o cara em 3
3 minutos me disse como resolver isso aqui. Na real, velho, eu só tinha que chamar o método que setava os dados ali novamente, né? Cara, como que eu fui lerdo e não pensei nisso aqui, velho? Na verdade, eu até pensei, né? Se isso aqui fosse com React, era só meter uns effects aqui e pronto, tava tudo resolvido. Só que aí eu não liguei essa parte dos effects com o contexto do meu projeto aqui, porque a gente não trabalha com React, né? Só que eu tinha que só que replicar o comportamento, e eu não me liguei nisso na hora, velho. Então depois que eu resolvi isso aqui, eu fui fazer o lance para poder deixar um botão habilitado somente quando alguns itens fossem selecionados. Só que eu tava na minha mente que a gente tava trabalhando com Fiori Elements ainda, que seria o jeito que a aplicação tava antes da gente começar a fazer o front-end. E aí eu tentei de algumas formas e nada de conseguir, velho. E depois eu me liguei que a gente tava trabalhando com build block. Ou seja, a gente está trabalhando com JavaScript puro, né? Então só era fazer uma função e colocar isso ali na parte do botão para que a gente conseguisse monitorar esse elemento, né, e alterar a visibilidade desse botão conforme o que eu estava querendo ali. E aí foi muito fácil, né? Feito isso, agora eu só precisava pegar esses itens selecionados e enviar ele para o back-end. E aí quando eu fui fazer isso aí, eu estava investigando para ver como que nós conseguimos conectar no back-end da forma como a nossa aplicação estava antes. E aqui é doideira, velho, porque esse código aqui seria, vamos dizer assim, um botão. Esse aqui coloca um botão na tela. Nesse label aí seria um exemplo, o nome que vai aparecer ali do botão. E aí a gente tem esse type aqui e essa action aqui que seria a conexão com o nosso back-end. E olha só que bizarro, velho. O back-end ele espera receber um array de objetos. No front-end, em nenhum momento eu tô tratando isso para ver se eu tô de fato mandando um array de objetos. Cara, em nenhum momento. Esse código que tá aqui, que apareceu para vocês aí, é o código do botão e o código onde eu faço a conexão com o back-end. Não tem nenhuma tratativa desses dados, velho. O framework ele já faz isso sozinho, absolutamente sozinho. E isso é muito bizarro, velho. Então, o que é 3 linhas de códigos, eu vou precisar agora criar tudo isso aqui na mão. Então vou ter que selecionar a tabela, pegar esses itens selecionados, fazer a parte ali para poder monitorar a visibilidade desse botão, tratar esses itens ali para eles serem mandados do jeito que o back-end ele tá esperando. Aí eu vou ter que fazer um ZKs, vou ter que fazer um repositório, além de tipar tudo isso aqui com TypeScript, velho. Então o que era 3 linhas de códigos vai virar tipo assim umas 2 horas de trabalho ou mais. Aí tipo, agora dá para entender o porquê que a galera tipo assim faz as paradas com o Fiori Element e só se tiver de fato a necessidade que a gente constrói as coisas com build block, né? Porque, cara, dá muito mais trabalho isso aqui pro framework, ele fazia tudo magicamente, entendeu? E é bizarro, velho, loucura isso. Então, eu parti para poder fazer tudo isso aí que eu tinha que fazer, né? E até que foi de boa, porque eu já tinha feito algo parecido algumas vezes, essas questões dos itens, de fazer o serviço e tal. Então, eu só tinha que codar mesmo ali. E aí, no final, não consegui conectar no back-end, porque tava dando um erro ali de payload e vai ver, sei lá, tava passando alguma propriedade diferente, mas enfim, já tinha dado o meu horário ali e eu saí fora, vou deixar para resolver isso aí no domingo. Eu vou trabalhar domingo novamente. E eu comecei o domingo fazendo uma review no que a galera tinha feito ontem, né? E hoje tem eu e outro colega trabalhando. Normalmente eu trabalho sozinho aí no domingo, mas logo cedo ali a gente já conectou para poder alinhar algumas prioridades e ver o que cada um iria fazer. Então eu adicionei algumas APIs externas para poder pegar alguns dados que a gente estava precisando e só faltava isso aqui para poder terminar o back-end, né? Então eu terminei, fiquei resolvendo isso aí e alguns errinhos mais simples que estavam atrapalhando o comportamento da aplicação. E aí quando foi na parte da tarde eu trabalhei os lances ali do front-end. Por exemplo, se o cara selecionasse em alguns itens que não poderiam mostrar ali em uma modal, eu deveria mostrar uma mensagem de alerta para ele avisando que esses itens não eram permitidos, e daí eu não tinha que abrir a modal, né? E antes o que estava acontecendo? O cara selecionava os itens, quando ele apertava, a gente faz as validações para ver quais desses itens que ele selecionou que vão aparecer ali, né? E se ele selecionasse todos e nenhum desses aí poderia aparecer ali na modal, a gente simplesmente abria a modal e não mostrava nada para o usuário, né? Então o usuário estava ficando sem um feedback. Então eu tive que fazer essa parte aí de dar um feedback para o usuário. E aí depois eu trabalhei na review ali para poder adicionar alguns campos que estavam faltando. Fiz algumas coisas ali, a gente subiu isso tudo para QA, né? E acabamos encontrando um outro erro e aí a gente foi ali debugar para poder resolver isso aí. E encontramos isso, né? Esse erro que estava acontecendo. É porque um colega nosso ele fez uma conexão com a API externa e ele fez de uma forma errada, né? Então eu fui lá, consegui arrumar isso aí, a gente foi, subiu em dev, a gente foi e conseguiu resolver. E hoje, pô, esse domingo rendeu bastante, a gente conseguiu fazer bastante coisa, adiantar bastante coisa que eram, digamos assim, críticas, né? Então foi bem massa trampar hoje. Isso foi mais um vídeo, galera, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana.